Vamos voltar para Brasília, que o Bruno Pinheiro está me chamando com muita informação. A gente segue juntos, 2h22, de olho no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, votaram para condenar todos os 7 réus do núcleo 4 daquele suposto golpe de Estado dos atos do 8 de janeiro. A Janaína Cameda, quem tem as informações. Janaína, ótima semana a você. O resultado desse julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação ao relator já era aguardado. Agora, em relação aos outros ministros da primeira turma. Ótima tarde a você. Muito boa tarde para você também, Bruno. Boa tarde para todo mundo. Pois é, já tem 2 votos aí, né? 2-0 pela condenação desses 7 réus ali, que é o chamado núcleo da desinformação. Bruno, o núcleo da desinformação, segundo a acusação, ali é o núcleo 4, né? Da denúncia de golpe. Esse grupo, são 7 réus ao todo, teriam espalhado notícias falsas, disseminado fake news contra as instituições democráticas, especialmente contra o sistema eleitoral brasileiro, com ataques ali a autoridades, a instituições. Segundo a acusação, teria tentado criar um ambiente propício para um golpe de Estado. E foi essa a justificativa dada ali pelo relator, pelo ministro Alexandre de Moraes, acompanhado também, foi acompanhado no voto ali do ministro Cristiano Zanin, aceitando as alegações da acusação da Procuradoria-Geral da República contra esses 7 réus. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, que a intenção desse grupo foi fazer um levante da população contra as instituições democráticas, especialmente contra a justiça eleitoral, para anular as eleições e que para aí, sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, então o presidente na época, pudesse se manter no poder. Agora, Bruno, quem está votando é o ministro Luiz Fux, tá? É o terceiro a votar nesse julgamento. Ele já está antecipando ali, dando a entender que vai manter o posicionamento dele com relação, por exemplo, ao julgamento do núcleo 1, né? Do núcleo crucial que condenou Jair Bolsonaro, e ele decidiu por absolver ali os réus. Só na ocasião ali votou para condenar apenas Walter Braga Neto e Mauro Cid e apenas pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito, mas ele vai manter ali a tendência ali, pelo menos do voto dele até agora, é manter ali o posicionamento dele, a coerência com relação ao voto dele do núcleo 1. Então, para absolver ou todos os réus ou parte desses 7 réus ali do núcleo da desinformação. Bruna, a gente separou um trechinho do voto do ministro Alexandre de Moraes e a gente vai ouvir agora. Modus operandi desse novo, o que eu denomino novo populismo digital extremista, é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Bruno, lembrando que a acusação também contra esse grupo ali, a acusação da PGR, é de que parte ali do grupo teria utilizado os recursos, ilegalmente utilizados recursos da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, né, para fazer para tentar executar esse plano ali, espalhando notícias falsas para tentar descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Agora, olha só, no voto do ministro Alexandre de Moraes, desses 7 réus, só lembrando quem são os 7 réus, Bruno, 5 são militares do Exército, tá? Tem um agente da Polícia Federal e tem também o presidente do Instituto Voto Legal, que é aquele instituto que elaborou a pedido do PL, do Partido Liberal, elaborou isso logo depois das eleições de 2022, do resultado das eleições que deu vitória ali ao presidente Lula, elaborou um parecer que foi apresentado, um relatório apresentado para o Tribunal Superior Eleitoral questionando o resultado das urnas eletrônicas. E no voto do ministro Alexandre de Moraes, o presidente, que é o Carlos César Rocha, ele decidiu por absolver ele de 3 crimes, tá? Ele votou para condená-lo apenas por 2 crimes, de abolição do Estado Democrático de Direito e por organização criminosa. E, além disso, o ministro também, ali durante o voto dele, pediu que sejam reabertas as investigações contra Valdemar
Costa Neto, o presidente do PL, por esses 2 crimes também, por organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bom, depois do voto do ministro Luiz Fux, quem vota é a ministra Carmen Lúcia, com a tendência que ele seja um voto ali divergente. Então, o resultado desse julgamento, na maioria, a gente já possa ver ali no voto da ministra Carmen Lúcia. A tendência, segundo o presidente da corte, do colegiado da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, é de concluir esse julgamento ainda hoje. Vamos ver, né, Bruno? Mas o ministro Flávio Dino, ele seria ali o último a votar e depois seriam definidas as penas ali no caso de condenação de fato. Bruno e Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações.